Amém? Amém? A igreja está dormindo? Desperta tu que dormes. Vamos ficar de pé. Leitura da palavra. Domingo. Júnior, por gentileza, coloca para a gente 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Diz a palavra de Deus: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus provedor que proveu a vida. Deus que nos sustenta, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco nesse momento. Usa-me como teu instrumento, para que tudo que seja falado aqui esteja de acordo com a tua vontade, Pai. E abra nossos corações para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar? Essa passagem que nós lemos, né, ela relata o episódio quando o exército do rei da Síria, ele cercou o profeta Eliseu e o seu moço. Aqui a palavra ela não deixa claro quem era esse servo de Eliseu, se era Geazi ou não. Alguns estudiosos acreditam que sim, outros acreditam que não, porque Geazi já havia sido acometido de lepra anteriormente por ter, no episódio da cura de Naamã, coloca pra gente, Júnior, 2 Reis 5:27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Eliseu falando com Geazi. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então a palavra não deixa claro se nesse momento aqui, posteriormente, né, se era o moço Geazi. Mas isso é assunto para um outro momento, amém? Independente de quem era esse moço, né, nesse episódio, a passagem ela nos apresenta uma contradição entre o medo e a fé, entre a visão espiritual e a visão física. E ela nos revela que há batalhas espirituais que muitas vezes nós enfrentamos sem nos darmos conta. Às vezes nós estamos passando por uma peleja e é uma questão espiritual, além da física. Mas há uma influência espiritual muito grande. E essa passagem aqui, ela relata muito bem isso. Contextualizando a situação, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele fazia guerra contra Israel. E ele soube que Eliseu estava descobrindo, né, através das revelações do Senhor, tudo o que se passava na tenda dele. Ele bolava um plano, o rei Haddad, né? Ben-Hadad, e Eliseu descobria esse plano e contava para o rei de Israel. Possivelmente é o rei Jeroão, filho de Acabe. E então o rei da Síria, ele planejou prender Eliseu. Coloca para a gente, Júnior. 2 Reis 6, 12 e 14. Eu estou trazendo essas referências para os irmãos se situarem, para ter uma ideia do que aconteceu naquela época, amém? Eu estava lá, mas eu quero que os irmãos saibam também. E disse um de seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde está, para
para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram à noite e cercaram a cidade. O rei da Síria, ele achava que havia um espião no meio do seu exército, que contava tudo o que acontecia ali para o rei de Israel. E ele tentou prender o profeta Eliseu. E na passagem que nós lemos lá no início, né, o moço de Eliseu, ele acordou cedo e vendo toda aquela situação, o exército cercando a cidade, com os olhos da carne, ele somente conseguia enxergar que ele e Eliseu estavam sozinhos, né, contra aquele exército todo do rei da Síria. Com os olhos da carne, que são os nossos olhos naturais, nós somente vemos aquilo que é visível. Foi o que aconteceu com aquele moço. Ele somente estava vendo aquilo que era visível, o que era palpável, o que era material aos seus olhos. E ele se depara com uma terrível realidade militar. O exército do rei da Síria estava cercando completamente a cidade de Dotã. E o moço, ele tem uma reação perfeitamente humana. Ai, meu Senhor, que faremos? Lá no versículo 15. E ele via todo aquele problema, toda aquela situação com os olhos da carne. E se desesperou. Nós não podemos criticá-lo. A verdade é essa. Trazendo para a nossa realidade, né? Quantas vezes nós já nos deparamos com situações que nos causam medo ou preocupação? Às vezes até um certo desespero. E porque nós olhamos com os nossos olhos da carne e quantas vezes nós perguntamos, ai meu Deus, para onde eu vou? A situação está tão grande aos nossos olhos que nós temos essa reação. E essa frase, ai meu Deus, ela é mais um grito. Ela não é uma frase de clamor a Deus, e sim uma frase de desespero mesmo. De socorro, porque nós estamos olhando com os nossos olhos da carne. É uma reação humana. Então, aquele moço de Geazi, aquele moço de Eliseu, não deve ser criticado. Amém? Se nós, conforme eu falei, né, trazendo para a nossa realidade, acontece muito hoje em dia. A gente vê situações e humanamente a gente olha com os olhos da carne e, papai, o que está acontecendo? Né? Quem aqui já conhece ou conheceu alguém que diz que não acredita em nada? Às vezes até zomba do Senhor, mas quando o calo aperta, desculpa a expressão, aí diz, ai meu Deus! Ou então faz aquela pergunta clássica, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Ainda cobra Deus. Por vezes, a pessoa não procura Deus, passa a vida toda longe de Deus, ou mesmo zombando dele, e quando acontece algo, ainda quer colocar a culpa nele. Porque Deus não cuidou. Já viram isso acontecer? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo. É um ateu famoso que tem aí, ele é um cientista. E aí ele estava falando que surgiu uma situação lá, né? Aí ele, ai meu Deus! Aí ele mesmo riu da situação, né? Aí ele falou, eu sou ateu até acontecer alguma coisa. Porque ele falou, não precisa nem um avião cair. O avião está caindo para eu dizer, ai meu Deus. Basta ter uma turbulência, eu já estou dizendo, ai meu Deus. E às vezes acontece isso mesmo. A pessoa diz que não acredita em nada, mas na hora do sufoco, ai meu Deus. Não é assim que acontece?
Eu não estou dizendo que Deus tem prazer em castigar, é claro que não. Mas a pessoa se afasta de Deus e aí sai da sua proteção. Porque o inimigo de nossas almas está sempre pronto a intentar contra nós. E se nós estivermos fora da cobertura de Deus, nós estaremos suscetíveis às investidas do inimigo. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Algumas versões estão, sede sensatos e vigilantes, né? Eu sempre me lembro do episódio do povo quando deixou o Egito e estava no deserto. E de dia havia uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Mas quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover. Se a nuvem se movesse e o povo ficasse, ia sair da proteção de Deus. Iam ficar suscetíveis, né, aos perigos do deserto. E trazendo para a nossa realidade, estar fora da proteção de Deus, é nós estarmos sozinhos no deserto desse mundo. Amém? Desse mundo tenebroso, né? Tem um exemplo que chega até a ser engraçado, porque exemplifica você não ouvir, não seguir a orientação de quem nos ama. Quem aqui, quando era mais jovem, quando era pequeno, a mãe, quando a gente ia sair de casa, a mãe falava: leva o guarda-chuva que vai chover, leva o casaco que vai fazer frio, ou qualquer uma outra situação. A gente não ouvia e acontecia. Chovia, fazia frio. É claro que nem sempre acontecia isso, né? Mas havia uma probabilidade, porque as nossas mães, ela já, por experiência, ela já conhecia como o tempo estaria. A mesma coisa com Deus. Não que Deus trabalhe com probabilidades, mas se ele fala para você não ir para algum lugar e você vai, é porque ele já sabe que lá na frente aquilo não vai ser bom para você. Mas muitas vezes a pessoa teima e faz e acaba dando errado, porque não estava na vontade de Deus. E Deus nos ama com um amor maior do que um amor de mãe. Amém? Amém ou não amém? Não ouvir a voz de Deus é sair debaixo da sua proteção. É se jogar na escuridão sem nenhuma luz para te guiar. E quando nós não estamos com a luz que é Jesus, nós tropeçamos e caímos. E essa passagem que nós lemos no início, ela nos faz lembrar que as batalhas que enfrentamos, sejam elas visíveis ou invisíveis, elas também são travadas em um plano que ultrapassa a nossa percepção natural. Essa passagem nos faz lembrar da proteção divina, o poder da oração e a superioridade da graça, que estão bem acima de qualquer força bruta. Amém? Que nós venhamos sempre a nos lembrar que o amor de Deus para com cada um de nós e pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver sempre as maravilhas de Deus que Ele continua fazendo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém? E assim como Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do seu moço para que ele visse, que nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver a manifestação do poder de Deus sobre todas as coisas. Desculpa, Márcio.
E essa passagem que nós lemos nos diz que cada movimento do rei da Síria era sabido pelo rei de Israel. Cada movimento era antecipado e neutralizado pelo rei de Israel. E a razão do rei da Síria fracassar em seus intentos não era porque tinha um espião no acampamento de Israel, no acampamento sírio. É porque tinha um profeta em Israel. Amém? Coloca pra gente, Júnior. 2 Reis 6:9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passagem por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Não tinha nenhum espião no exército sírio, mas tinha um profeta em Israel. E tendo um profeta de Deus, ele revela as coisas de Deus. Amém? O rei sírio, ele, na sua fúria, né? Ele, na sua ignorância espiritual, ele conclui que havia um traidor. Porém, um dos seus servos, que já, possivelmente, né, já conhecia a reputação de Eliseu, ele esclarece: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Versículo 12, como nós já vimos. A reação do rei da Síria revela sua total insensatez, seu total desconhecimento do poder de Deus. Ao invés dele reconhecer a soberania de Deus, ele envia o seu exército para capturar o profeta de Deus. Mas Deus é soberano, está acima dos planos de qualquer homem. No Salmo 33, coloca para a gente, Júnior, versículo 10 e 11 diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. A reação do rei da Síria é a lógica do mundo. Ele tenta silenciar a voz de Deus com a força do braço humano. Mas isso é impossível. É uma tentativa que está sempre fadada ao fracasso. Nós vemos isso através dos tempos, né? Mesmo com perseguições, mesmo com prisões, mesmo com execuções, a palavra de Deus está sempre sendo divulgada. Sempre foi divulgada. E a Bíblia em si, ela é um livro mais perseguido, proibido, queimado, destruído em toda a história. E, no entanto, a palavra de Deus, ela é pregada mesmo em locais onde há proibição. Amém? E assim como o rei da Síria tentou calar a voz do profeta, o homem sempre tentou calar a voz de Deus através dos tempos. Mas Deus sempre prevalece. Há uns anos atrás, eu fiz parte dos Gideões Internacionais e tenho um testemunho muito forte do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Não sei se os irmãos sabem, os Gideões Internacionais, eles fazem distribuições de Novos Testamentos, Provérbios e Salmos para escolas, instituições, hotéis, vários locais. E teve um irmão que ele tinha que fazer uma grande distribuição num país numa cidade que tinha restrições para esse tipo de divulgação. Era uma cidade com a prevalência muçulmana e tinham essas proibições. E ele estava com uma grande quantidade de Novos Testamentos na bagagem, dentro do avião. E chegando no aeroporto, ele receberam, né? Foram avisados que a guarda estava revistando todos que estavam chegando do avião, revistando todas as bagagens,
E se tivesse algum material que fosse contra a fé islâmica, estavam sendo presos. O que fazer? Dentro do avião, chegando no aeroporto, não podia fazer mais nada. Ele começou a orar. Orou, orando. Aí ele desceu. Aí lá no aeroporto, vários soldados, né, revistando todo mundo. Aí ele foi chegando para trás, deixando as pessoas passarem. Né? Aí um soldado olhou para ele e fez assim: ó, vem. Né? Aí não tinha para onde ir. Ele foi. Oh, glória. O soldado ficou do lado dele, não falou nada. Olhou para ele, ficou do lado dele e foram andando. E os outros soldados foram abrindo. Ninguém mexeu num fio de cabelo dele. Não viram as bagagens, não viram nada. Ele conseguiu fazer a distribuição e a obra de Deus foi feita. Aleluia. Por que acontece essa história? Porque tem pessoas que acreditam, né, acham que Deus só fazia as coisas no passado. Mas Deus continua fazendo as coisas hoje. Amém? Em Hebreus 13:8, coloca para a gente, Júnior. Diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aquele homem, ele não sabia se foi um anjo que ficou do lado dele, um anjo espiritual, ou se foi uma pessoa usada por Deus para fazer a obra de Deus. Porque hoje em dia, mesmo quando não há um ser espiritual propriamente dito, existem pessoas que fazem o papel de anjo em nossas vidas. Estão do nosso lado, nos ajudando a passar por situações como se fossem anjos de Deus. Estão fazendo a obra de Deus em nossas vidas. E muitas vezes ela nem percebe que estão sendo usadas por Deus. Amém? Deus continua fazendo as obras do passado ainda hoje. E conforme eu falei no início, a palavra que nós lemos, ela nos mostra que muitas vezes essas batalhas espirituais nós não vemos. Mas acontece o tempo todo. Esse mundo tenebroso que nós vivemos é o tempo todo. E em tempo todo nós devemos estar ligados a Deus. Efésios 6:12, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é assim? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Nós não vemos, mas estamos rodeados o tempo todo. Não sei se eu já comentei aqui, tem um livro, Esse Mundo Tenebroso, que ele retrata muito essas batalhas espirituais, né? E tem uma passagem que o homem está de joelho, aí tem alguns espíritos, né, tentando atacá-lo, mas tem ali do lado dele 2 anjos tomando conta. Tem essas batalhas espirituais. E sim, amém. Tem uma passagem também, não sei se os irmãos já leram o livro, Ele veio para libertar os cativos. Não sei se os irmãos já leram, é bem interessante. É uma bruxa, e ela é mandada, e tem uma cristã, e ela quer fazer uma obra contra essa cristã, né? E o poder dessa bruxa era tão grande
que ela conseguia sair do corpo deles e espiritualmente para atacar as pessoas. Só que quando ela estava chegando para atacar, estou contando essas coisas para vocês ver esse mundo que a gente vive. Quando ela estava chegando para atacar essa pessoa, do lado ao redor dela, tinham vários anjos elos, um ao lado do outro. Aí quando ela estava chegando, o anjo olhou para ela, se transfigurou e falou: se afasta, porque essa daqui tem dono. Amém? E ela não pôde fazer nada. Futuramente depois, né? Futuramente depois é ótimo. Futuramente, ela se converteu. Ela se rendeu aos pés de Jesus. Por isso que ela relata essas situações. Por isso que ele veio para libertar os cativos. Ela estava cativa, mas pelo poder de Deus, ela conseguiu se libertar. Amém? E é esse mundo tenebroso, né? Esse mundo espiritual que nós não vemos, mas existe. Existe. E por vezes nós fazemos como o moço de Eliseu. Nós fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, nas situações, no exército de problemas que nos cercam. E nos esquecemos da realidade espiritual que nos rodeia. E nós não podemos, nós não devemos nos esquecer dela. E nós devemos crer que maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Para não perder o costume, hoje a irmã Alba não está aqui. Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Por isso nós devemos orar sempre: Senhor, abra nossos olhos para que nós possamos ver além daquilo que se apresenta diante de nós. E mesmo que a gente não consiga ver, que nós tenhamos a confiança que o Senhor está pelejando por cada um de nós. Amém? E essa oração é para todos. Independente se você é pastor, se você é obreiro, se você é trabalhador, membro. Essa oração é para todos. Pedir a Deus que nos dê discernimento para vermos além daquilo que está se mostrando. Para vermos a mão poderosa de Deus agindo sobre nossas vidas e a sua proteção angelical ao nosso redor. Amém? E a nossa oração deve sempre estar embasada na fé, claro, e alinhada com a vontade de Deus. Nós devemos perceber, né, atentar que a oração de Eliseu, amados, foi uma oração cheia de fé e uma oração específica. Eliseu, ele não se desesperou ou pediu que o exército desaparecesse. Ele sim pediu que o seu servo visse que eles não estavam sozinhos. E Eliseu também pediu que ferisse de cegueira aos seus inimigos. Coloca para a gente, Júnior. 2 Reis 6,18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Perdão, mas... Percebo que Eliseu estava quieto. Enquanto os exércitos estavam em volta dele, ele estava vendo, em oração. Mas quando o exército começou a descer contra ele, aí ele pediu que Deus agisse. Amém? Perdão, meus irmãos. Depois os irmãos leiam com mais calma, né, o capítulo 6. Capítulo 6 todo do livro de 2 Reis. Eliseu pediu que se ferisse de cegueira. Meu pai. Esse mundo tenebroso, mas está repreendido em nome de Jesus. Não vai impedir do pastor falar, não. Eliseu
levou o exército sírio até Samaria, orou novamente que o exército voltasse a enxergar, e eles viram que estavam cercados por todo aquele exército. Mas Eliseu não matou ninguém. Depois liberou todo aquele exército para mostrar o poder de Deus. O medo daquele moço, ele era real. Era um medo humano. Estava baseado naquilo que ele estava vendo com os olhos da carne. Mas a fé de Eliseu também era real. E estava baseado naquele que ele conhecia. Amém? E Eliseu não se desesperou. Amados, é natural ter medo. Eu já falei aqui em outras pregações. Nós vivemos debaixo desses céus. Enquanto estivermos aqui, nós poderemos estar sujeitos aos perigos desse mundo. Mas a cura para o medo não é a falta de ameaças, não é a falta de perigo. A cura para o medo é você ter convicção, ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Como nós lemos no início, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Eu falei aqui de 1 João no domingo passado, que a carta de 1 João não tem um destinatário específico, mas provavelmente foi escrito aos cristãos da Ásia Menor, a atual Turquia. E ela busca combater as heresias, a apostasia que estava crescendo dentro da igreja. E aqui que ele fala que aqueles que são de Deus, que já têm vencido o mundo. E ele cita, que nós já falamos muito, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Cristo que está em nós do que o maligno que está no mundo. Amém? Mas nós temos que acreditar nisso. A verdade é que, como Eliseu falou para o seu servo, maior são os que estão conosco em todo o tempo. O medo do moço era real, porque ele via com os olhos do vale, onde a cidade de Dotã ficava. Mas Eliseu, ele via do ponto de vista divino. Ele via com os olhos do alto. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela. Olhe com os olhos do alto. Amém? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Isso deve ser a base para a nossa coragem, quando vierem as provações. E nós devemos nos fortalecer em todas as áreas de nossas vidas. Tem pessoas que se fortalecem em determinadas áreas, mas deixam as outras desprotegidas. Cuidam zelosamente daquilo que é espiritual e negligenciam aquilo que é material. Ou cuidam zelosamente daquilo que é material e negligenciam aquilo que é espiritual. Se esquecem que tudo é... Perdão, amados. Se esquecem que tudo é um equilíbrio. O que eu estou dizendo aqui? Que você não deve lembrar apenas de cuidar de uma área de sua vida e esquecer das outras áreas. O próprio Jesus, ele alimentava as necessidades espirituais, mas também alimentava as necessidades físicas. Porque ele sabia que nem tudo que o ser humano, é um todo. Não é só material e não é só espiritual. Tudo deve ser tratado com harmonia. Amém? Faz sentido para você? Amém ou não amém? Em Efésios 6, do versículo 13 ao 18, depois coloca para a gente, Júnior, Efésios 6, do 13 ao 20. Mas do 13 ao 18,
o apóstolo Paulo ele segue falando, né, para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para resistirmos ao dia mau e continuarmos firmes. Esse dia mau são os dias de provações, tempos de provas, tempos de ataques espirituais, tempos de tentações. Efésios 6, do 13 ao 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? O apóstolo Paulo ele fala para nós nos vestirmos com a armadura de Deus. Ou seja, a armadura é completa, não apenas o capacete ou a couraça, mas sim toda a armadura, dos pés à cabeça, amém? Tudo em você deve estar protegido. O que significa que todas as áreas das nossas vidas têm que estar protegidas. Área física, área espiritual, todas as áreas. Nosso relacionamento, nosso trabalho, nossa escola, tudo protegido contra o inimigo. Porque o inimigo de nossas almas, ele pode achar uma brecha. E com essa brecha, ele poderá nos derrubar. O inimigo de nossas almas, ele é astuto. Ele sempre vai procurar algo que você esteja mais fraco, para poder te derrubar. E o apóstolo Paulo ele também fala para orar por ele. Porque ele sabia que ele não era melhor do que os outros. Vocês lembram quando eu falei para nós orarmos um pelos outros? Amém? Independente de quem nós sejamos. Porque todos nós carecemos da graça de Deus. Amém? Todos nós carecemos de oração. Não pense você que você é o super crente. Porque isso não existe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus. Sem Jesus nós quebramos. Quem está entendendo? Para concluir, amados, nós vimos que a cegueira espiritual do moço de Eliseu, a cegueira temporária do exército do rei Sírio, são mais do que milagres para mostrar o poder de Deus. Mas ela é uma chamada para vivermos uma vida de fé. Olharmos para além daquilo que nós possamos ver. Essas passagens que nós vimos, elas são um convite para trocarmos o medo das circunstâncias pela confiança em Deus. Trocarmos a ansiedade pela oração. Essas passagens são um convite para buscarmos mais a presença de Deus. Amém? Que papai abra nossos olhos para que possamos ver os exércitos celestiais que estão sempre nos guardando. Enquanto nós estivermos debaixo da vontade dele. Amém? Enquanto nós estivermos debaixo da nuvem, nós estaremos protegidos. Que Deus nos conceda serenidade, a serenidade de Eliseu diante das ameaças, e que possamos continuar firmes, totalmente dependentes do Senhor, confiando sempre que
como já foi falado muito aqui, maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Que nós tenhamos sempre esse entendimento espiritual de que nós não estamos sozinhos e que Papai está conosco. Amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que essa palavra ela encontre terreno fértil em nossos corações. Que possamos entender, Pai, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Dá-nos visão espiritual para que nós possamos ver além daquilo que se mostra à nossa frente, Pai. Possamos ver além das circunstâncias, confiando que o Senhor continua batalhando conosco. O Senhor mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Manifeste o teu poder e a tua glória em nossas vidas, Pai. Continua conosco nesse dia. Dá-nos um dia abençoado na tua presença, direcionado pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.